Item desfragmentado. Origem desconhecida. Integridade do pacote, 19%. Tentando decodificação de áudio. Com a instauração do Acordo de Buenos Aires em 2029, a ONI explicitou o monopólio sobre a água potável, precipitando o colapso de grande parte do continente sul-americano. Assinado para garantir a distribuição hídrica para os países ligados à Organização das Nações Integradas, o acordo gerou polêmica ao limitar o acesso da água ainda abundante na região a seus próprios habitantes, beneficiando apenas quem pode pagar por seu uso. Recuperado 10%. Enquanto sede e fome se espalham pelo Brasil e os demais países que integram o Mercosul, o Bloco Econômico estuda meios de enfrentar as forças da Federação, naquela época cada vez mais entranhadas em seu território. Após suas discussões recorrentes com os demais líderes sul-americanos e das constantes críticas a seu desenvolvimento pífio durante a sua estadia na Casa Rosada, o presidente argentino Esteban Garcia optou por sua saída do Mercosul e decidiu apoiar publicamente o regime opressivo da ONU. Um ano depois, enquanto a situação da falta d'água no mundo se agravava, causando inclusive conflitos armados em regiões mais necessitadas, o megalomaníaco CEO da SpaceX, Elon Musk, que havia rompido relações políticas com o presidente Trout há 2 anos, propôs em frente ao Congresso norte-americano a criação de uma colônia terrestre em Marte. A sua ideia era vencer os limites do espaço, agora que era nítido para alguns futurólogos que a Terra estava fadada ao colapso total muito em breve. E o bilionário conseguiu convencer boa parte do Senado americano com o argumento de que a sua sonda XG-9 havia conseguido chegar com segurança ao planeta vermelho e que, logo, uma viagem de tal escala era possível. A ideia da colônia explodiu na mídia como um ato de desistência, como a sentença de que a humanidade caminhava mesmo rumo ao extermínio e que não havia mais como se salvar. Apesar do impacto negativo que o anúncio de Musk causou popularmente, a ONI começou a estudar imediatamente meios de levar cientistas estadunidenses e russos nas próximas viagens da SpaceX a Marte. E para fazer com que esses homens e mulheres iniciassem o reconhecimento do solo marciano o mais rápido possível. Eu possuía um contrato de serviço com a Draken Science, a divisão científica da Draken Company, no ano em que as discussões acerca da colônia em Marte ganharam força. Muitos dos meus colegas cientistas compartilhavam das ideias presunçosas do CEO da SpaceX e endossavam o seu desejo de abandonar o barco agora que ele estava afundando. Era irônico. A humanidade decidia fugir do seu planeta natal agora que este se tornara inabitável, apenas para se mudar para outro mundo onde os mesmos erros seriam repetidos. Um lugar onde todos os recursos, se é que existiam, seriam consumidos até a exaustão em poucos séculos, perpetuando um ciclo de autodestruição. Quando Marte também estivesse esturricado, seco e sem vida, para onde o ser humano se mudaria em seguida? Ainda naquele mesmo ano, Recuperado 10%. recebi com enorme desagrado a notícia de que os diretores da empresa onde eu trabalhava estudavam aplicar a mesma base teórica criada por Sepúlveda Ottoni algumas décadas antes, e que eu havia adaptado, com o intuito de reter os recursos naturais no tempo, congelar jazidas de água e minérios e manter isso tudo sob o controle de empresas privadas. Em todos aqueles anos de seca iminente, o meu trabalho tinha sido justamente impedir que a água se tornasse um recurso privado
e que as grandes corporações se tornassem donas de algo tão necessário à sobrevivência humana. Eles ainda tentaram me convencer de que a minha luta era inútil, que eu sozinho jamais conseguiria vencer os grandes grupos comerciais com meus ideais marxistas e que aquela era uma batalha perdida desde o começo. Por conta disso, eu acabei me indispondo com os dirigentes da Draken Company e, embora não tivesse conseguido sair de lá com um projeto baseado nas anotações de Ottoni em mãos, acabei me desligando definitivamente da empresa no ano seguinte, com o fim do meu contrato de serviço. Recuperado 13%. Desempregado sem um meio decente de me sustentar, já que eu também havia pedido demissão da UFSP anos antes por divergências contratuais, comecei a trabalhar informalmente como bioengenheiro, prestando serviços técnicos em instrumentos de diagnóstico clínico. Muitas das empresas médicas para as quais eu trabalhava eram clandestinas, mas pagavam bem pelo serviço que eu tinha a oferecer. Em paralelo a isso, ainda em 2031, voltei a me debruçar sobre o Diário de Sepúlveda Ottoni, porém, desta vez, dando mais atenção às suas anotações sobre viagem no tempo. No passado, o físico carioca havia criado equações e desenvolvido uma teoria interessante a respeito de um túnel quântico que poderia ser acionado a partir de um ponto específico no tempo. Embora tivesse passado os últimos anos estudando bastante sobre o assunto, eu me considerava um leigo em exercício, o que fez com que eu procurasse por alguém que tinha mais experiência na área e que, além disso, possuía o sangue de Ottoni correndo nas veias. No dia 22 de junho daquele ano, eu a vi pela primeira vez e não pude deixar de me encantar pelo seu intelecto ímpar. Gisele havia seguido os passos do seu pai no mundo da ciência e ela se viu instigada a me ajudar a decifrar o código criado por ele quando comentei que a ideia era salvar o mundo. Eu nunca tinha conhecido alguém com as ideias tão conectadas às minhas em toda a minha vida e, de um modo geral, acabei me apaixonando por ela num nível quase sobrenatural. Reconexão necessária. Recuperado 1%. A maioria dos canais abertos de televisão tinham sido extintos em 2032. E era difícil acreditar no que a emissora estatal, a única cujo sinal era distribuído gratuitamente para todo o país, noticiava em seus telejornais. A internet era a nossa principal fonte de informação, mas os algoritmos que a controlavam estavam tão viciados naquele período que era difícil saber o que era verdade e o que tinha sido gerado por inteligência artificial no intuito de nos vender algum produto. Ainda assim, naquele mesmo ano, Gisele e eu assistimos com assombro à notícia de que o presidente alemão da ONI, Joshua Wirtz, havia ordenado que a Daimaskine, a principal companhia de desenvolvimento biotecnológico do seu país, desenvolvesse um soro capaz de tornar o corpo humano resistente às condições atmosféricas de Marte. De acordo com o que líamos na internet, a ideia era que as viagens interplanetárias começassem o quanto antes, e para isso era necessário acelerar o processo de adaptação humana ao novo ambiente. Era o tipo de coisa que fedia a merda de longe. Com anos de experiência no mundo científico, eu tinha certeza que algo daquela magnitude não poderia ser apressado. Que se houvesse mesmo a possibilidade de o ser humano viver em meio a um ambiente hostil de Marte, a coisa toda não poderia ser acelerada da maneira como as grandes corporações queriam. Mesmo assim, alguns meses após o anúncio televisionado, iniciaram-se as pesquisas com o soro adaptativo atmosférico, que logo ganhou o título exagerado de Projeto Exostoma.
idealizado para que uma pessoa comum fosse capaz de sobreviver às condições climáticas adversas de Marte. Sob o sigilo militar, a ONI já patrocinava concepções de aprimoramento humano desde a ideia inicial de Moltke. Entre elas estava o projeto Exosoma, cuja base genética remontava aos estudos do controverso geneticista Juan Pablo Sotomayor. Nos anos 2000, seu empreendimento original, que previa a fusão de espécies da fauna brasileira em híbridos resistentes, foi vetado pela MaxGene, empresa ligada à engenharia genética, cujo fundador era o bioengenheiro espanhol Máximos Valente. Após seu misterioso falecimento, os esboços de Sotomayor caíram em mãos privadas e foram gradualmente incorporados pela ONI, que revitalizou suas concepções mais radicais para dar vida ao ambicioso projeto Exosoma. Recuperado 10%. Com o agravamento da crise hídrica, os Estados Unidos começaram a testar mais cedo do que deviam protótipos humanos com a capacidade de metabolizar umidade ambiente, extrair nutrientes de compostos inorgânicos e resistir à radiação, o que abriu precedente para o que eles chamaram de operadores de campo exossoma, soldados pós-humanos preparados para viverem em um planeta hostil. Estávamos vivendo em uma realidade paralela onde os cientistas malucos da ficção tinham tomado conta da Terra e onde não havia mais espaço para quem realmente pensava em salvar a humanidade do seu fim. Em 2033, enquanto o projeto Exosoma avançava com seus experimentos cada vez mais discutíveis, ocultando seus óbvios fracassos da grande mídia, Gisele e eu iniciamos os testes com os primeiros modelos de dobra temporal, mesmo que de maneira limitada em simulações ou com partículas subatômicas. Eu havia me mudado da República, no centro de São Paulo, para uma cidadezinha interiorana onde o isolamento permitiria que tivéssemos maior liberdade para fazer os nossos experimentos em paz. Mas ela não conseguiu se adaptar ao ambiente inóspito, longe da grande metrópole. Um ano depois, estávamos de volta a São Paulo, e foi bem no período em que vimos a imprensa mundial, agora coagida pela ONI, começar a exaltar publicamente o projeto Marte de colonização do planeta vermelho. Influenciadores digitais de várias nações foram contratados para glorificar e incentivar a viagem interplanetária. Com isso, a publicidade se tornou uma ferramenta inesgotável de lucro. O povo se alienou quanto às necessidades básicas sofridas pela escassez hídrica e mudar de planeta se tornou a grande meta a ser atingida. O que ninguém queria admitir era que apenas os mais abastados economicamente teriam um lugar cativo nas luxuosas naves da SpaceX, que levariam as pessoas da Terra para Marte. E quem ficaria para trás herdaria um planeta árido e desolado, como um imenso deserto do Saara de mais de 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Yendi_payload. Status equals partial_recovery. Você está ouvindo um arquivo confidencial extraído do futuro. Toda semana, um novo registro será descriptografado e publicado no YouTube e no Spotify, revelando os eventos catastróficos que levaram o mundo ao colapso ambiental e tecnológico em 2048. Inscreva-se e ative as notificações para receber o próximo arquivo de áudio.